Aula de número 30. Olha só, já estamos chegando nas partes finais, então estamos em um modo mais avançado, porque agora a gente começa a ver basicamente o que acontece com o desfecho da arbitragem, né? É o momento que começa a se encerrar o procedimento arbitral. E aí nós vamos estudar o artigo 26. O artigo 26, nós temos aqui como tema dessa aula, baseado no artigo 26, os requisitos obrigatórios da sentença arbitral. A gente já viu que para o compromisso arbitral existem os itens obrigatórios e para a sentença arbitral também tem os itens obrigatórios. Então são requisitos obrigatórios que tem que constar na sentença arbitral. Então ela só é válida se constar todos os requisitos obrigatórios. Quais são? Agora a gente entra nesse assunto. O artigo 25, ele foi revogado pela Lei 13.129 de 2015, então a gente pula este e por isso que agora nós vamos para o artigo 26, tá? Só para explicar por que não estudamos o artigo 25, né? Porque a proposta do curso é estudar artigo por artigo até o fim. Então vamos lá, né? Prosseguindo. Artigo 26, então, no caput nós temos aqui os requisitos obrigatórios da sentença, a menção para esses requisitos obrigatórios. Já no inciso 1 começa então listar, né, a partir do inciso 1 começa a listar quais são esses requisitos que são obrigatórios. É dever do árbitro instituir ali na sentença arbitral. Vamos ver aqui. Inciso 1 diz o seguinte: o relatório que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio. Então vamos começar a explicar aqui algumas questões dos requisitos obrigatórios. Os nomes das partes, tudo bem, tá fácil de entender, não tem segredo, tem que colocar ali os nomes direitinho, CPF, tal, tá? Isso aí tá bem esclarecido. Se possível, você árbitro, coloque também o endereço das partes. É importante colocar o endereço das partes até para uma possível intimação judicial, caso a parte não cumpra o seu dever. Então ali é importante constar isso daí. Mas o que eu quero chamar mais atenção aqui é a parte que fala sobre, está aqui escrito, vamos ler novamente, um resumo do litígio. Você sabe que no compromisso arbitral, quando as partes mais o árbitro estão convencionando as regras da arbitragem, no compromisso é colocado ali o litígio. O que é o litígio que será vinculado ali no procedimento arbitral, que será matéria do procedimento arbitral? Qual é esse litígio? Então, no compromisso é descrito qual é esse litígio, o valor dele, como que surgiu esse conflito, as partes envolvidas, e aí então você tem ali por completo qual é esse litígio. Já na sentença arbitral, você não precisa colocar o que foi colocado lá no compromisso arbitral. Você não precisa. Eu estou falando mais do compromisso arbitral porque a cláusula compromissória não tem o litígio. Então não é descrito o litígio. A cláusula compromissória, só para a gente rever, é aquela cláusula compromissória que pode ser cheia ou vazia. Mas mesmo ela sendo cheia, ela não tem o litígio, porque não surgiu. Ela é cheia porque
ali diz quem é o árbitro, se for árbitro único, qual é o tribunal arbitral, se for tribunal arbitral, arbitragem institucional ou especializada. Ela também é cheia porque tem o endereço desse árbitro ou da arbitragem institucional. Ela é cheia também porque ela traz por completo onde será dirimido o litígio caso ele ocorra, tá? Mas não tem o litígio. Então, depois que surge o litígio, é necessário convencionar o compromisso arbitral. Aí, de cláusula, né, que tem aquele contrato, nasce ali a convenção de arbitragem, que é o compromisso arbitral. E aí, então, é descrito ali o litígio que será matéria nesse processo arbitral, para ser dirimido no procedimento arbitral. Então, é nessa hora que o litígio é descrito. Eu estou falando isso porque nós estamos falando que tem que ter um resumo, né? É o que diz aqui no artigo 26, inciso 1º, que tem que ter um resumo desse litígio. E onde que vai constar o resumo desse litígio? Como eu estou falando, agora só concluindo para dar o desfecho aqui, no caso da cláusula compromissória não tinha, mas depois foi convencionado e surgiu o compromisso arbitral. Então, nesse compromisso arbitral já tem a matéria, já tem o litígio. Aí, então, a gente já tem a descrição por completo desse litígio. Eu tenho que pegar esse litígio, a descrição dele, e fazer um resumo na sentença arbitral. É isso que o artigo 26 está falando. No outro caso, quando não é por cláusula compromissória, é por meramente compromisso arbitral, aquele que já existia o litígio e as partes procuraram o árbitro único ou a instituição arbitral ou a arbitragem especializada, e aí depois elas concordarem em solucionar esse litígio e aí então assumiram o compromisso arbitral. Convencionaram, teve a convenção de arbitragem e aí então nasce o compromisso arbitral. Desse compromisso também a mesma coisa. Tem o litígio, a descrição completa dele, tá? E dele é que o árbitro vai tirar o resumo desse litígio. Então, é exatamente isso que o artigo 26 trata. Árbitro, obrigatoriamente, vamos ver aqui novamente, tem que ter o quê? O resumo do litígio. Anteriormente, a gente tem a menção dos nomes das partes também, que é obrigatório. Eu falei que também pode contar ali, conter ali o endereço também das partes. É importante. Vai anotando tudo isso daí, né? Porque assim, quando você anota, você é uma das formas bem eficazes para você memorizar e aprender, né? Mas é lógico que nós estamos vendo aqui o artigo da lei. Então, também não custa nada, mas nada mesmo, monetariamente falando, não custa nada você imprimir a lei. A minha já está toda rabiscadinha aqui, né? São apenas 9 páginas e com certeza não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre, né? Você não custa nada imprimir essa lei. Dá 9 folhinhas apenas. Onde é que eu baixo? Digita lá no Google, Lei 9.307/96, que significa o ano da lei, 1996. Toda legislação é pública, tá lá. Clique em baixar, depois você vai, se você não tiver impressora em casa, você vai na Lan House, ou seja lá onde for a copiadora, vai lá e faz a cópia. E aí você já vai ter aí nas suas mãos aí, né, os itens obrigatórios, que é só seguir que não dá erro. Você vai seguindo um a um, porque nós temos o artigo 26 e temos os incisos, que é uma lista. Vai seguindo um a um, cumprindo tudo, que a sua sentença está completa. Você seguiu todos os itens obrigatórios,
a sua sentença está completa. Então vamos desmistificar essa questão de que é muito difícil proferir uma sentença. Não, não tem nada de difícil. O que você tem que fazer é prestar atenção e seguir os itens obrigatórios desde o início, não só quando vai proferir a sentença. É lógico, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Nós temos também aqui o inciso 2, que diz o seguinte: os fundamentos da decisão. Então, tem que constar também, obrigatoriamente, os fundamentos da decisão, onde serão analisadas questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Temos duas coisas aqui que a gente tem que debater nesse inciso 2 e prestar muita atenção, árbitro, ou futuro árbitro, prestar muita atenção. Por quê? Porque inciso 2 aqui, a gente tem um material aqui para elaborar. Olha só, os fundamentos da decisão. Vamos pegar isso aqui primeiro, depois a gente vai pegando a questão da expressamente se foi julgado por equidade. Vamos voltar aqui os fundamentos. A gente já viu nas aulas anteriores, se você não viu, você tem que assistir o curso por completo para entender como funciona o procedimento arbitral. Não adianta assistir uma coisa ou outra que você não vai entender. Se você pegar da aula 1 até a última aula, você entende perfeitamente, sem sombra de dúvidas, você não vai ter problemas com isso. Nós já falamos em aulas anteriores sobre que o árbitro ele tem a possibilidade de interrogar ali. Interrogar não seria uma palavra muito exata, deixa eu ver uma outra aqui para substituir. Pegar testemunhos, né? Até mesmo fazer perícias, caso haja necessidade. Não é todo caso que você tem que fazer isso e não é obrigatório, você tem que fundamentar. Mas há questões, aí é só você ver nas aulas anteriores que você vai ter uma matéria específica para isso. Eu só estou dando um resumo aqui, eu não posso falar tudo de novo, porque senão essa aula fica muito longa, né? É só pegar como eu falei. Então, a essência aqui é fundamentar. Você pode pegar perícia, pode pegar testemunhos, pode... o que mais? Pode fazer uma série de coisas, fazer uma questão, uma linha investigativa, tá? Resumidamente é isso. Para quê? Para você justificar a decisão. Só que a gente já viu também nessa mesma aula que falamos sobre isso, que o árbitro ele tem que primeiro buscar uma conciliação. Se ele alcança a conciliação entre as partes, ele já tem uma fundamentação já pronta, digamos assim. Por quê? Porque as partes já conseguiram entrar em um acordo. Então veja a importância do árbitro conseguir fazer com que as partes entrem em acordo. Por quê? Porque vai dar até menos trabalho para ele. Porque se partir dele a decisão, as partes não conseguiram chegar num acordo, aí ele tem que fundamentar a decisão dele. Não que vai dar muito trabalho, que tem que obrigatoriamente pegar testemunhos, fazer perícia, fazer isso, fazer aquilo. Não, não é isso. Mas você também tem que fundamentar. Então você tem que justificar o porquê que está tomando aquela decisão. E essa justificação tem que fazer todo sentido também. Você não vai justificar de algo que passou pela sua cabeça. Não, eu imagino que essa pessoa está passando por isso e tal, e essa é a minha justificativa. Não, não é isso. Você tem que se basear em provas e justificar em cima delas. E se eu estou falando, olha só, preste atenção no que eu vou falar agora. E se eu estou falando em arbitragem por equidade, que é que compõe esse curso aqui. Esse curso é arbitragem por equidade. Não é arbitragem por direito. Porque se for por direito, você vai se fundamentar no direito.
Mas eu falo, você vai se fundamentar, você é advogado. Porque se você não é advogado, você não pode também conduzir um processo de arbitragem por direito, porque só advogados podem, tá? Então, descarta essa parte, vamos falar de arbitragem por equidade. Então, eu estou falando de uma justificativa por equidade por conta disso. E aí, então, você vai ter que buscar provas no lugar das leis, como seria na arbitragem de direito, né? Para fundamentar a decisão que você está tomando. Então, é exatamente isso que o inciso 2 está falando. Os fundamentos da decisão. Quais são os fundamentos? Em que você se fundamentou para tomar essa decisão, né? E aqui agora, essa parte final do inciso 2 diz assim, e você também tem que mencionar expressamente se foi julgado por equidade. Então, você vai justificar e expressamente dizer que foi julgado por equidade. Mas aí entra um detalhe. Desde o compromisso arbitral, você já tem que deixar expressamente ali convencionado que a arbitragem é por equidade. Não é verdade? Você tem que decidir isso, juntamente com as partes. Aí eu volto a dizer, atrás ficaram aulas que falaram sobre isso, como você vai instituir um compromisso arbitral por equidade. De que maneira que você faz isso? É só consultar essa aula novamente. Então, desde lá, já tem que estar por equidade. E aí fica fácil você expressamente também falar que está sendo julgado por equidade. Por quê? Porque já foi convencionado no compromisso. Já está no compromisso. Então não tem outra via de se julgar o litígio aí, a decisão, de tomar a decisão. Não tem outra via. É por equidade, pronto, e acabou. Então, se isso estiver bonitinho lá no compromisso arbitral, amarradinho lá, essa decisão, ela já está ali, já fundamentada justamente nisso. Agora é só você expressar ali, né? Deixar bem claro que foi julgado por equidade. Então, esse é o entendimento do inciso 2 do artigo 26 que nós estamos estudando. E aqui agora a gente tem o inciso 3, que diz o seguinte, vamos ver a importância aqui do inciso 3 também. O dispositivo em que os árbitros resolveram as questões que lhe forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. Olha só, aqui está se falando justamente também da continuação da fundamentação. E nesse sentido aqui, está se falando do dispositivo em que os árbitros resolveram as questões que lhe forem submetidas e estabelecerão prazo para o cumprimento da decisão. Está se falando nesse palavrão todo aqui, uma única palavrinha, que você tem que continuar a sua fundamentação e apresentar que você cumpriu a decisão no prazo que foi estabelecido. No prazo que foi estabelecido. Estabelecido aonde? Estabelecido aonde? Estabelecido lá no compromisso arbitral. No compromisso foi estabelecido, porque aqui diz, se for o caso, termina assim, se for o caso. Porque às vezes não é o caso, às vezes não foi estabelecido lá o prazo em que o árbitro iria proferir a sentença. Ou foi prorrogado, né, com o consentimento das partes, ou seja, tem que ter lá estabelecido. Se não foi o caso, então tudo bem, não foi o caso. Aí você vai então colocar lá que está sendo tomada a decisão naquele dia, naquele horário direitinho, mas que não foi estabelecido lá no compromisso arbitral. Agora, se foi, é mais uma prova na sua sentença de que você está cumprindo o prazo que foi estabelecido, o
prazo da sentença arbitral. Então, se você pegou a causa, suponhamos um exemplo bem simples, você pegou no dia 1º e foi estabelecido que a sentença seria proferida no dia 20, aí lá no dia 20 você está lá proferindo a sentença e colocando ali na sentença que cumpriu o prazo. Então é mais um item de fundamentação. E aí a gente tem aqui agora, por último, o inciso aqui, deixa eu só ver se é isso mesmo, se eu passei certo. Isso, passei. É o 3, agora é o 4 e depois... porque está junto o parágrafo único. Então vamos lá. Inciso 4 diz assim: a data e o local em que foi proferida. Então, na sentença arbitral tem que constar a data, o local em que foi proferida. Mas lembrando que no compromisso arbitral, você já tem lá a data e o compromisso, né? A data e o endereço onde foi proferida. Se não tiver, você vai colocar agora, mas se tiver, você tem que cumprir o que foi convencionado, tá? O que foi convencionado, o que está lá no compromisso arbitral, aí você volta para a sentença e coloca a data e o local, e o lugar onde foi proferida. Qual é a data e o lugar onde foi proferida? Onde está lá no compromisso. E se não tiver, Giovanni, aí o que acontece? Você vai colocar onde está sendo proferida agora, porque não foi o caso, né? Aqui é se foi o caso. Você pode ver que no inciso 3 diz aqui, se for o caso, aí termina ali, ó, e... Então, se for o caso, e o que mais se for o caso? E a data e o lugar em que foi proferida. Então, esses dois casos é se foi o caso. O caso é se foi o caso, né? Ficou um pouco redundante, mas isso aí. Né? Então, se foi o caso, então tá aí. A data e o lugar onde foi proferida. E no parágrafo único diz o seguinte: a sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Aqui não cabe explicação, né? O árbitro único ou o tribunal arbitral, a arbitragem institucional especializada, caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese, né? Isso aqui não é uma regra, de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. No caso de arbitragem institucional, se isso acontecer, na hipótese disso acontecer, aí quem assina, quem vai certificar tal fato é o presidente do tribunal, tá? Se for árbitro único, aí ele que vai assinar, né, a sentença arbitral. Assinar, reconhecer firma direitinho, tá? E aí é exatamente isso que acontece. Mas a gente tem mais ainda que nós vamos falar sobre a sentença arbitral. Esses são os itens obrigatórios que você aprendeu nessa aula, mas vamos seguindo adiante que tem muito mais ainda sobre sentença arbitral. Vamos então à nossa próxima aula.